vamos chamar a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a você e todos que estão acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. Então, Glauco, vamos falar ainda de pandemia. Nesse ano, de Covid-19, muitos profissionais de saúde estão exaustos, física e mentalmente. A gente vai conhecer agora um pouco dessa rotina com os nossos convidados. A Karina Zanqueta Cardoso Eide, que é nefrologista, atua na UTI do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, Karina, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia a todos os ouvintes, prazer estar participando aqui junto com o meu colega Gabriel. Exatamente, é o Gabriel Berg de Almeida, infectologista, ele que trabalha no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Olá, Gabriel, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, bom dia, Marilu, prazer meu estar aqui. Bom dia, Karina, prazer estar com você também. Vamos começar pela Karina aqui, Gabriel? Karina, conta pra gente, eu sei que você estava no interior, e veio para São Paulo justamente no início da pandemia, trabalhando nesse cenário aí de UTI. Eu queria saber de você, nesse 1 ano, como é que tem sido o seu trabalho, o que você viu nesse 1 ano, Karina? Só para a gente começar, claro que a gente vai destrinchar vários temas, dentro desse 1 ano que você vai relatar, mas de qualquer forma, como é que tem sido, essa experiência nesse 1 ano, Karina? Então, Manu, como você falou, eu me mudei para São Paulo, eu terminei a minha formação em Botucatu e me mudei para São Paulo no início do ano passado, em fevereiro, então, quando a pandemia ainda era algo que estava localizada mais na China e nos países da Europa e ainda não tinha chegado ao Brasil, E aí, 1 mês depois, ela veio para o Brasil com força, e aí foi decretado, o lockdown e as medidas de restrição, e em abril eu iniciei meu trabalho no Hospital das Clínicas, na área de Covid, A partir desse momento, o Hospital das Clínicas, ele foi todo fechado, somente para receber pacientes de Covid-19, E aí a minha atuação começa lá, principalmente em ambiente de terapia intensiva de UTI, onde a gente acompanha os pacientes mais graves, com acometimento mais grave pela doença, E o que a gente vê, assim, é uma rotina muito difícil, é uma rotina muito extenuante para todos os profissionais que estão ali, não só para os médicos, como para os fisioterapeutas, que têm um papel fundamental no atendimento desses pacientes, para a enfermagem, Então, antes, se você precisava de 1, de 2 enfermeiros, hoje você precisa do dobro para atender esses pacientes, porque eu tenho mais pacientes entubados, eu preciso de mais dispositivos, Muitas vezes esses pacientes, eles estão na posição prona, que a gente fala, que é aquela posição que vira de barriga para baixo, onde você melhora a oxigenação, precisam de hemodiálise, precisam de ECMO, que é como se fosse um pulmão artificial, Então, o trabalho, com certeza, ele é muito maior do que se você estivesse falando de uma UTI não Covid, Então, eu costumo dizer que antes da pandemia, quando a gente atuava em UTI, você tinha pacientes graves, você tinha pacientes entubados, mas não com essa extensão que a gente vê na Covid, Então, se você tinha 10 leitos de UTI, você tinha 6, 7 pacientes entubados e graves, Hoje, no Covid, você tem praticamente 10 em 10 entubados, a maioria pronado, em diálise. Então, assim, a complexidade aumentou, o trabalho aumentou, sem contar a parte emocional também, que o cansaço emocional que tem sido constante aí no nosso dia a dia, A comunicação com a família se tornou muito mais difícil, A comunicação por telefone é uma coisa muito difícil de você dar ao familiar a ideia daquilo que está acontecendo com o seu ente querido. Então, em vários aspectos, isso se tornou muito mais complexo de lidar para a equipe de saúde. Tá, agora vamos ouvir o Gabriel. Gabriel, nesse 1 ano, o que você pode relatar para a gente que você tenha vivenciado? Marilu, acho que os relatos, apesar
das cidades serem diferentes, né, são muito semelhantes, assim, a carga de trabalho também aumentou bastante aqui no interior. Desde o início da pandemia, a gente aqui em Botucatu se organizou para que não faltassem leitos e materiais para os pacientes, mas o recurso humano é uma coisa que você não consegue prever, né? Hoje nós temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas dobrando escalas de UTI, de enfermaria. O nosso ambulatório também vive lotado, que é o nosso serviço de consulta ambulatorial para pacientes leves e moderados, pacientes que são estáveis e não precisam de internação. O nosso fluxo é muito grande, então todo dia você está ali na linha de frente vendo 20, 30 profissionais de saúde, pacientes imunossuprimidos que precisam ser vistos por um médico infectologista e precisam ser avaliados quanto à sua rotina de trabalho, seu afastamento, seu isolamento social. Então isso aumentou bastante assim, a nossa carga de trabalho e nosso estresse de maneira geral, né? Acho que todo mundo que está vivendo isso tem passado por períodos de ansiedade, períodos que você não pode estar com a sua família, que você não pode dar um abraço na sua mãe, no seu pai, e você tem que lidar com isso praticamente sozinho, com quem você mora junto e com quem você tem a convivência mais próxima, né? Então foi um ano de bastante desafio, de bastante trabalho, que a gente precisou se reinventar e está sempre disposto a dar o melhor para os seus pacientes e para quem precisa da sua ajuda, né? Bom, vamos falar aí desse lado emocional, né, Karina? Que aí o Gabriel já deu aí a dica, né, infelizmente, da questão da ansiedade, do cansaço. Que momentos, né, que vocês podiam contar, né, para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, em que vocês ficaram realmente abalados emocionalmente, né? Qual foi, assim, ou a cena que vocês tiveram que presenciar? São várias, tem alguma específica que vocês poderiam relembrar, Karina? Assim, são várias, né? Mas eu tenho algumas, tenho duas, assim, que eu me lembro bem, né? Uma delas é um paciente jovem que estava internado com a gente, né? E a gente estava dando a notícia para o irmão, a notícia sobre o estado dele para o irmão, até que um dia o irmão falou: olha, eu não vou mais poder atender o telefone porque eu também estou internado, então você liga para o meu outro familiar. E a gente descobriu que o irmão estava na UTI ao lado da que estava o nosso paciente, assim. Então, e isso não foi incomum, né? Foram diversos pacientes em que você via em que a família toda tinha sido acometida pela doença, uns mais graves, outros menos graves, né? A outra imagem que essa foi uma das mais tristes, com certeza, era um paciente que estava internado com a gente, um paciente jovem também. Ele tinha uma outra doença junto, uma doença neurológica, e estava internado para tratar isso, pegou Covid, ficou grave, né? E a esposa estava grávida, né, esperando o filho de alguns meses na barriga. E era um paciente que ficou muito grave e veio a falecer. Então, assim, teve um momento que eu presenciei uma chamada de vídeo entre a família, né? O paciente estava sedado e tudo, mas a família toda participou dessa chamada de vídeo, né? E o apelo da esposa, né, pedindo para ele viver, para cuidar do filho, é uma coisa assim que não tem como descrever, né? Então eu acho que esse foi um dos momentos mais marcantes, assim, em termos de dilaceramento emocional que eu presenciei. Entendi. Gabriel, você, quais foram esses momentos? Olha, para mim um momento muito marcante assim foi da nossa primeira paciente com Covid positivo aqui em Botucatu, foi no começo de abril. Eu me lembro que naquela época eu dei um plantão e que eu avaliei essa paciente. A gente não sabia muito bem ainda como lidar com a doença, né? Ainda existiam protocolos que recomendavam intubação precoce, então eu avaliava a paciente, ela estava bem, relatava um pouco de falta de ar e o exame não era condizente, o oxigênio dela era muito mais baixo. Então, ali em 1 ou 2 dias nós precisaríamos intubar essa paciente, mas a angústia naquele momento, daquele plantão, de não saber se era o momento certo, se não era, e ela olhando para mim, sabendo que ela era a primeira paciente com esse diagnóstico aqui na cidade, ela também não tinha muita certeza de nada, se ela
ia voltar depois daquela intubação, se ela iria poder rever a família dela, e naquele momento ela estava sozinha e eu também, e nós dois passamos por esse momento de ansiedade juntos, e assim, ainda bem que tudo deu certo, ela foi entubada, ficou 10 dias, 2 semanas, mas conseguiu voltar, hoje ela está bem, está de alta, está com a família dela, e acho que isso foi uma coisa que me marcou tanto para aquele momento de a gente não saber o que estava fazendo, mas depois com esse conforto de saber que deu tudo certo e que pelo menos essa paciente, nossa primeira experiência, tinha ido para casa e estava bem, tinha vencido a Covid, né? E depois também eu tive vários momentos que me deixaram muito abalado, pessoas próximas, pai de amigos que foram internados, precisaram ficar na UTI, você sempre está ali tentando aconselhar, dando suporte, nem que seja por WhatsApp, por telefone. Acho que esses momentos são muito difíceis, né? Quando pessoas próximas a você viram pacientes e estão em risco, estão em situação de vida ou morte, né? Isso acho que é uma das situações mais angustiantes, é o que deixa a gente apreensivo todos os dias, né? Entendi, Gabriel, você está falando aí em relação à intubação, né? A Karina trabalha diretamente aí na UTI, e a gente está vendo aqui um estudo de dois a cada 3 doentes intubados em UTI morreram no Brasil, né? Enfim, é uma notícia que eu estou vendo, inclusive aqui no UOL, né? Que o agravamento da Covid-19 em um paciente obriga equipes médicas de UTIs a realizar intubação em quase metade dos internados. Mesmo assim, desses, 2 a cada 3 não resistem e morrem durante o tratamento, né? O projeto é o UTIs Brasileiras, né? Esse estudo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Quer dizer, eu imagino também, enfim, vocês sabendo, né, tendo essa informação, quer dizer, na prática, né, agora é um estudo, mas na prática vocês já vivenciaram isso. E o que precisaria para isso não acontecer? Inicialmente Karina e depois o Gabriel. Eu acho que a gente já, assim, a receita, né, a gente tem, né, como o Gabriel falou, no início, né, a gente era tudo muito incerto, né, se a gente for lembrar lá do início, do comecinho da pandemia, né, até a recomendação de as pessoas usarem máscaras, isso ainda não tinha muito certo, né, não tinha estudos ainda que falavam que isso protegia e tudo, e com o tempo foi passando, né, na verdade a gente achou que a pandemia já ia ter acabado a essa altura do campeonato, mas o que a gente está vendo aí é uma extensão da pandemia sem previsão de acabar, né, mas a gente já sabe o que fazer, né, e o que fazer, e o que funciona, e o que os estudos mostraram é o distanciamento social, usar máscara e vacinar, não tem outro jeito, não tem outro remédio, não existe tratamento precoce, não existe medicação que combata a Covid-19 a não ser essas 3 coisas: máscara, distanciamento social e vacina. Acho que falta as nossas autoridades, os nossos governantes tomarem isso a sério e darem o exemplo, né? Porque a gente tem visto exatamente o contrário, né? Autoridades e governantes desprezarem a máscara, desprezarem o distanciamento social, não comprarem as vacinas, não comprarem os insumos para as vacinas, né, e a gente está vivendo isso que a gente está vivendo, né, enquanto todos os outros países do mundo estão controlando a epidemia, o Brasil vai exatamente na contramão, porque não adotou ou está adotando de forma correta essas medidas, né. Então, o que fazer, o que previne, o que ajuda a mitigar a pandemia, a gente sabe o que é, basta colocar em prática, né. Enquanto a gente não fizer o lockdown, o distanciamento social, não usar máscara e não vacinar a população, não há remédio milagroso que resolva. Isso é fato. Exato, acrescentando aqui que 80 bilhões de verba da Covid em 2020 ficaram parados, né? Quer dizer, só vem aí ratificar o que a Karina está falando. Bom, Gabriel, e você, em que você está, como é que você está vendo tudo isso e como que a gente pode, né, tentar melhorar esse quadro? É isso mesmo, Marilu, eu acho que eu concordo com a Karina. O que a gente vê aqui no interior é movimento de muitas prefeituras lutando para abrir comércio, abrir circulação de pessoas, achando que apenas abrindo leito de internação e abrindo leito de UTI você resolve o problema. Você não resolve, porque essas pessoas que vão para internação e vão para UTI são pessoas que podem vir a óbito, são vidas que são perdidas. Então,
O que a gente precisa fazer é realmente restringir a circulação de pessoas, usar a máscara, fazer o distanciamento social e tentar parar a circulação do vírus. A gente aqui no interior, Marilu, a gente estuda muito epidemiologia da Covid-19 em modelos matemáticos. A gente fez estudos em que você vacinando 0,3%, 0,4% da população brasileira todos os dias, no período de 100 a 200 dias você consegue reduzir mortes em torno de 70%. Então eu venho aqui dar esse valor que a vacina tem que ter. O Brasil tem estrutura, tem infraestrutura, tem logística, tem a possibilidade de vacinar 80, 100 milhões de pessoas em questão de 3, 4 meses. Então o que falta realmente é vontade de comprar, de produzir, de distribuir vacina para que a gente possa sair disso o mais rápido possível. Acho que isolamento social, uso de máscaras e vacinação, como a Karina bem disse, são os pilares para a gente poder vencer essa pandemia num cenário assim, dentro desse ano ainda, né? Porque a gente estender, aceitar que a gente vai viver esse caos que a gente está vivendo por mais 1, 2, 3 anos, não dá. Não é possível que a gente aceite ficar nesse estado de calamidade que a gente está por mais tanto tempo. Medidas precisam ser tomadas para que a circulação do vírus seja interrompida e a gente possa viver com o mínimo de dignidade de novo, né? Certo, você estava falando de escala, né? Enfim, as equipes que elas precisam fazer o plantão e tal. Eu queria que vocês me falassem também como é que era no começo e agora, né? Se tem piorado essa questão também dos profissionais fazerem aí os plantões. Como é que tá? Como é que tá aqui no HC, enfim, nos hospitais que você trabalha, Karina? Então, no início, né, quando o HC fechou para a Covid, né, os residentes de diversas especialidades foram deslocados para atendimento Covid e houve verbas extras aí para a contratação de novos profissionais, né. Então, no início, você tinha um valor para o plantão Covid, que era um bom valor, né, por conta de verbas extras que foram inicialmente liberadas, né? Conforme foi passando o tempo, né? E a partir, acho que de setembro, outubro, o HC foi desmobilizado, né? Ainda ficaram algumas UTIs Covid, né? Porque nunca parou de ter casos, mas nesse período de setembro, outubro e novembro diminuiu um pouco, né? Então aí as pessoas começaram a sair das escalas, né? E voltar para os seus lugares habituais de trabalho, né? E agora, né, a gente tem visto de novo a ascensão dos casos, né, e a necessidade de novos plantonistas, né, mas os valores do plantão voltaram a ser o que era antes da pandemia, né, então não teve mais uma verba extra para a contratação de funcionários, de pessoal, né, e obviamente que a gente está lidando com uma situação totalmente diferente, atípica, né? Mas um incentivo em termos de pagar mais o plantão é algo que também atrai médicos e outros profissionais de saúde, né? Então isso também precisa ser pensado, né? Mas nesse momento isso não está sendo pensado. Então, né, a gente tem uma exigência maior, né, dos profissionais de saúde, com valor de plantão menor, o que está acabando por você não conseguir cobrir as escalas, né? Então, se você precisa por algum motivo tentar trocar seu plantão, é extremamente complicado, porque ninguém pode, porque tem menos gente na escala, e muitas vezes você acaba tendo que cobrir outros colegas, né, que vão ficando doentes ao longo, né, desses dias, né? Então, além da gente já estar sobrecarregado, né, física e emocionalmente, você ainda tem que lidar com isso. É difícil conseguir trocar seu plantão, tá faltando gente na escala e a gente não sabe se vai ter gente para cobrir, né? Tá, e vocês aí não podem ficar doentes, né? Não ficaram, né, doentes, Karina e Gabriel? Esse final de semana eu tive sintomas, apesar de já estar vacinada já, eu vou fazer o teste hoje. Estou aqui em casa também, fiquei super preocupada, agora eu já estou melhor, mas eu tive sintomas esse final de semana, eu tive uma crise de ansiedade também, inclusive, pensando que poderia ser a Covid, né, lembrando de todos os pacientes que eu já acompanhei.
mas foi a primeira vez assim que eu tive algum sintoma. Exato. E, Gabriel, exatamente no auge, né, que a gente está no número de casos, esse quadro, onde não existe aí verba, né, para poder ter revezamento maior no plantão e tal, é bastante complicador esse quesito, né, Gabriel? Isso, Marilu, eu acho que verba é um quesito, mas eu acho que a quantidade de recursos humanos e a disponibilidade talvez seja o fator que mais seja um empecilho aí. Aqui em Botucatu, eu falo por experiência própria mesmo, esse mês eu estou começando a dar plantão na UTI porque não tem plantonista para ir. Eu sou médico de enfermaria, sou médico de pronto-socorro e de ambulatório, não costumo dar plantão na UTI. Então foi um pedido da equipe da UTI que nós nos disponibilizássemos para poder entrar na escala, para ajudar a cobrir, porque não tem gente para ficar lá, a equipe de rotina não está dando conta. Então, a gente tem que contar exatamente com as pessoas que adoecem, com as pessoas que entram em burnout, com as pessoas que não conseguem mais trabalhar porque tem ansiedade no meio do plantão, porque começam a chorar, a se desesperar, porque não estão dando conta de fazer aquela rotina mais 2, 3, 4 vezes por semana em ambiente de UTI, em ambiente que é um ambiente que não é um ambiente fácil de se lidar, né? Então, acho que a redução das equipes e não ter mais gente para substituir realmente é o maior gargalo, porque leitos realmente abrem, leitos a gente tem. Agora, a equipe eu acho que está sendo gargalo. Pelo menos aqui em Botucatu, a experiência que eu tenho, né? Lógico, tem outras cidades no interior que eu sei que faltam leitos, que eu sei que o oxigênio está acabando, que alguns recursos materiais, por exemplo, o tubo de coleta de sangue, às vezes é um recurso mínimo, mas que chega a acabar. Mas aqui não seria a nossa realidade agora. Na minha realidade aqui, são recursos humanos mesmo, é o que mais está em falta, o que mais está dificultando o nosso combate, né? Tá, você já chegou a desabar emocionalmente alguma vez durante o trabalho? Durante o trabalho, não. Acho que eu consegui lidar um pouco melhor com isso, mas em casa já várias vezes, de você estar domingo querendo simplesmente fazer um almoço, ficar tranquilo nessa casa, mas o seu celular não para de tocar, porque tem gente querendo tirar dúvida, porque tem gente querendo saber o que faz com o pai que não está legal em casa. Então, nesses momentos eu já me desesperei e falei, poxa vida, comecei a chorar, inclusive, eu não posso ter um minuto de paz, mas poxa, essa pessoa também, ela está precisando da minha ajuda, está precisando do meu conselho, eu preciso estar ali para ela. Então, são nesses momentos que eu acho que mais aperta assim, o nosso coração e a gente realmente não tem para onde fugir, né, Marilu? Entendi. Já desabou também, Karina? Assim, para mim, durante o trabalho não, mas assim, para mim, chegar em casa e assistir o jornal é desabar emocionalmente, porque cada notícia que eu acompanho e cada descaso que eu vejo e cada coisa que eu vejo, pensando que, poxa, eu tô lá na UTI trabalhando em prol de pacientes graves, e aí chego em casa, ligo o jornal e vejo que a polícia teve que ir lá combater uma aglomeração. Isso pra mim é o que desaba, assim, é o que me dilacera, e o que eu percebo, o que eu vejo acompanhando isso é que as pessoas perderam a sua empatia, assim, me parece, né? Que não tá fazendo diferença alguma para ninguém morrer mais de 1.000 pessoas por dia, sabe? Então isso para mim é o que faz você ficar abalado emocionalmente. Perfeito. Bom, gente, a gente já chegou aqui no final do tempo. Eu quero agradecer demais aqui vocês pela sinceridade, pelo comprometimento, pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem. Realmente é de bater palma, mas não é só isso, né? É preciso ter toda uma estrutura, todo um planejamento para ajudar vocês, né, a continuar salvando vidas, né? E as que perderam, né, as vidas que foram já perdidas, a gente lamenta profundamente essa questão da empatia que você falou, né, Karina, é muito importante. Então eu quero agradecer demais aqui vocês, viu? Karina Zanqueta Cardoso Eide, muito obrigada aqui pelo seu testemunho, pela sua colaboração aqui com o nosso jornalismo. Um forte abraço para você, viu, Karina, e muito obrigada. Obrigada, Marilu. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Eu acho que é preciso também parabenizar
ao trabalho de vocês, jornalistas, porque é através da notícia e da informação de qualidade é que as pessoas vão entender o tamanho, né, a extensão dessa pandemia. E acho que é preciso, né, cada vez mais que a gente tenha esses relatos sinceros para que as pessoas entendam o que está acontecendo e entendam que não existe tratamento precoce e que a prevenção, ao uso de máscara, o distanciamento social e a vacinação são o caminho para a gente sair logo dessa pandemia. Grande abraço aí a todos os ouvintes. Obrigada, e vamos agradecer também aqui o Gabriel Berg de Almeida, infectologista, ele que trabalha no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, que nos trouxe inclusive dados científicos, de estudos da Unesp. Muito obrigada, viu, Gabriel? Muito obrigada por você ter colocado também a sua realidade, né, assim, com tanta sinceridade. Muito obrigada, Gabriel. Obrigado, Marilu, eu que agradeço, eu reforço o agradecimento da Karina, acho que vocês jornalistas foram e estão sendo fundamentais, se não fosse vocês nós não teríamos os dados do Brasil compilados todos os dias, que nem nós estamos tendo, é graças a vocês que a gente tem essa informação, e eu acho que vai um último apelo aqui para as pessoas que se conscientizem, que façam distanciamento social, que evitem as aglomerações, mas também um apelo ao governo, que tome as rédeas da situação e que faça o necessário para que a circulação do vírus seja contida. Eu agradeço muito aí o espaço e a oportunidade. Obrigado, viu, Marilu? Obrigada, a gente agradece. Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.